Bem, então, muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar, então, continuidade ao nosso 7º Colóquio Internacional Portugueses de Papel. Cabe-me a mim a honra de presidir, de coordenar essa mesa, essa primeira mesa deste evento, e eu não poderia deixar de, antes de começar os trabalhos, de cumprimentar as organizadoras do evento, em nome da professora Vânia Chaves, como eu sempre digo, a embaixadora do Brasil em Portugal e a grande também incentivadora de todos os estudos sobre Portugal aqui no nosso país. E gostaria também de cumprimentar as duas colegas, coordenadoras do evento, a professora Maria Lúcia Barbosa e a Ângela Laguardia, e cumprimentar porque, embora nós estejamos nos primeiros momentos desse nosso colóquio, nós já podemos perceber a organização, todas as tratativas, né, que elas fizeram e tiveram para que nós estivéssemos num ambiente tão acolhedor, tão bonito e tão agradável. Então, eu cumprimento as colegas e desejo a todos um excelente colóquio durante esses nossos 3 dias de trabalho e de conversa e de afetividade também, digamos. A pedido da professora Vânia, eu começo a mesa informando que houve uma pequena alteração na programação, né? Isso é normal, né? Nessas atividades que reúnem muitas pessoas, e nós vamos ter agora de manhã uma mesa composta pelas duas colegas, a professora Ângela e a professora Maria Lúcia, uma vez que os demais componentes dessa mesa, dessa primeira mesa, não tiveram oportunidade de comparecer. Então, eu começo apresentando a professora Ângela Laguardia, embora eu sei que a Ângela dispense maiores apresentações, assim como a professora Maria Lúcia Barbosa, mas é de praxe de que nós atualizemos essas informações. A professora Ângela Maria Rodrigues Laguardia é doutora em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais. É investigadora do CLEPUL e participa em 2 projetos nesse centro, Portugueses de Papel e Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro. É integrante do grupo de pesquisa Letras de Minas, Mulheres em Letras, da Faculdade de Letras da UFMG, e Mulheres na edição do Cefet. É autora das obras Fazes-me Falta, Inês Pedrosa, uma alegoria contemporânea da saudade, de 2012, e Aproximações, Clarice Lispector e Inês Pedrosa, publicada em Lisboa em 2017. É atualmente vice-presidente da Academia Barbacenense de Letras e da Academia Municipalista de Letras, e é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Queres acrescentar alguma coisa a mais? A professora Maria Lúcia Barbosa é doutora em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Estudos Literários pela mesma universidade, tem especialização em Literaturas de Língua Portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da PUC de Minas Gerais, graduação em Letras Português e Inglês pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Como pesquisadora, é integrante do grupo de pesquisa O Arquivo de Laís Correia de Araújo, um legado intelectual pelo CNPq. É integrante também da pesquisa Acervo de Escritores Mineiros da Universidade Federal de Minas Gerais e atua também como pesquisadora junto ao CLEPUL, nosso Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estamos, porém, portanto, perante 2 especialistas que vão, então, abordar os seus temas de escolha para essa mesa. Vocês querem começar? Maria Lúcia, então, a Maria Lúcia começa e depois passamos a palavra à Ângela e, na sequência, no final, então, vamos às perguntas, tá bom? Então, muito obrigada. Com a palavra, a professora Maria Lúcia Barbosa. Bom dia a todos. Acho que esse aqui está... Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, dizer que é uma honra recebê-los aqui nesse evento
e agradecer a acolhida da Academia Mineira de Letras, tá? E dando continuidade aqui, eu vou falar sobre a presença lusitana na ficção de Cleonice Rainho. Eu peço licença para ler aqui um trecho de um dos poemas da autora. A alma é leve, como um pensamento feliz, do etéreo veio e vai, em voo puro, giz de pássaros, pelas serranias da imaginação. Nós é que encharcamos as plumas. Essa pesquisa, o estudo com essa escritora, ainda está em fase inicial. E, portanto, algo eu vou trazer aqui, uma parte, alguma coisa desse início desses estudos. Natural de Angostura, município de Além Paraíba, Minas Gerais, Cleonice Rainho é o nome literário de Cleonice Rainho Tomás Ribeiro. Nasceu em 15 de março de 1915, ainda criança, mudou-se com os pais para a cidade mineira de Juiz de Fora, onde fez seus primeiros estudos e, mais tarde, bacharelou-se em letras clássicas. Casou-se com Jaci Tomás Ribeiro, com quem teve 2 filhos, Fernando Antônio e Luiz Flávio. Licenciada pela PUC do Rio de Janeiro, iniciou a carreira literária em Juiz de Fora, colaborando assiduamente na imprensa local e, a seguir, na de outras cidades, participando de movimentos culturais e literários, tanto em seu estado como fora dele. Cleonice Rainho publicou 29 livros, entre contos, poesias, romances, ficção infanto-juvenil, narrativas de viagens e crônicas. Participou de 26 antologias, tendo recebido inúmeras premiações em concursos literários, quer de poesia, quer de prosa. Ao longo de sua carreira, Rainho exerceu a profissão de jornalista, poeta, cronista, romancista e contista. Foi também professora universitária, lecionando literatura brasileira no Instituto de Ciências Humanas e de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aí também fundou e dirigiu, em 1955, a Associação de Cultura Luso-Brasileira. Por esse trabalho, foi agraciada com a Comenda Ordem do Infante Dom Henrique pelo então governo de Portugal e com a Ordem do Mérito Comendador Guilherme Fernando Helfeld, do município de Juiz de Fora, por sua dedicação à educação e às belas letras. Durante o ano de 1969, Rainho estudou na Universidade de Lisboa como bolsista, benefício concedido pelo governo português por seu trabalho de divulgação no Brasil da cultura portuguesa, enquanto presidia a associação que havia fundado desde 1955. Na oportunidade, fez diversas visitas a outros países europeus e da África portuguesa. Foi também membro do Conselho de Educação de Minas Gerais, no qual prestou seus serviços como integrante de comissões técnicas e orientadora de cursos da campanha de aperfeiçoamento do ensino secundário, o CADES/MEC. Nessa condição, viajou por todo o Brasil com o objetivo de divulgar e incentivar a vocação artística, principalmente a literatura. Cleonice Rainho faleceu em 21 de maio de 2012, 2 meses após completar 97 anos de idade. A crítica literária de Cleonice Rainho teve início em 1957, quando surgiu sua primeira publicação intitulada Ternura, livro de crônicas, cuja temática gira principalmente em torno da maternidade. Um de seus críticos, Ademar Tavares, escreveu em sua
carteira de lembranças na resenha literária do Gazeta Comercial de Juiz de Fora, em 12 de outubro de 1957, declarando que, cito, ternura é seu nome muito bem escolhido, porque suas páginas, todas elas, da primeira à última, páginas simples e grandes ao mesmo tempo, são a expressão encantadora da ternura singela e espontânea com que o coração das mães sente tudo quanto diz respeito aos filhos. Outra obra que merece destaque é o Chalé Verde, livro de contos publicado em 1964 e que lhe rendeu os prêmios Cidade de Belo Horizonte, Otto Lint Bezerra de Melo, da Academia Mineira de Letras, e João Alfonso de Guimarães, da Secretaria do Estado de Educação, também de Minas Gerais. Nessa primeira incursão no gênero, Rainho recebeu inúmeros elogios de pessoas ligadas à literatura, dentre eles o escritor, historiador e jornalista João Camilo de Oliveira Torres, que afirmou, abre aspas, nessa obra associa um talento romântico, domínio da arte difícil e sutil do conto, estilo vivo, agradável e plástico, capacidade feliz de captação dos tipos, das cenas e dos lugares. E mais, amor às coisas nossas, senso psicológico, experiência vivida e sentida. Fecha aspas. No que diz respeito à presença e caracterização das personagens portuguesas na produção ficcional de Cleonice Rainho, até o momento desta pesquisa, está sendo possível perceber que a escritora utilizou bem poucas vezes essa figura na tessitura de seus enredos, pois, dos 3 livros de contos pesquisados, a saber, esse primeiro, O Chalé Verde, 3 quilômetros e picos, de 1980, e João Mineral, de 1983, apenas no primeiro, a figura lusitana, no primeiro, ou seja, em O Chalé Verde, a figura lusitana se faz presente e vale ressaltar que cada uma dessas obras traz uma coletânea de 10 contos. Nos 10 contos compilados em O Chalé Verde, observa-se o equilíbrio pela segurança da narrativa e pela clareza do estilo, não permitindo mesmo que se destaque facilmente a preferência por este ou por aquele trabalho. São contos bem urdidos que relatam cenas e costumes de todos os dias, nas áreas onde os mesmos se desenrolam, com detalhes que dão às histórias um sabor especial de realidade. Os enredos, bem como suas estruturas, são bem familiares e ricos de contato com a vida comum e cotidiana das pequenas cidades interioranas onde se passam os episódios. Em carta endereçada à contista, em 18 de maio de 1970, Carlos Drummond de Andrade deu a seguinte opinião sobre esta coletânea. São contos que se deixam ler, falas de Carlos Drummond. São contos que se deixam ler sem esforço pela limpidez de pensamento e de sentimento que neles se conjugam e lhes conferem um encanto particular. Fecha aspas. A Amendoeira é o terceiro conto deste livro, que, por meio das recordações de uma narradora onisciente em terceira pessoa, conta a história de uma família, um casal recém-separado e mais 6 filhos que se mudam para o subúrbio de uma cidade do interior na tentativa de construir a vida. Cito: por estes meses de verão, quando as amendoeiras da Praça Antônio Carlos estão lindamente enfolhadas
e as férias me permitem vir vê-las com mais vagar, assentada num banco sozinha, enquanto crianças brincam e casalzinhos sussurram confidências de noivado, sou assaltada por um mundo de recordações. Fim de citação. É nesse processo de rememoração da narradora que o leitor, desde o início do conto, perseguindo a trajetória dessa família na tentativa de sobreviver no novo endereço, se depara com a figura portuguesa, porém, com praticamente nenhuma informação acerca de sua identidade e origem. Cito: viviam amancebados e felizes. Luísa cuidava do barraco e dos filhos, 2 que o homem trouxera da primeira Amásia e 4 seus, lavando a roupa dos 6 na mesma tina, fazendo-lhes a comida numa só panela, e a todos querendo com amor de mãe. Antônio era português, dizia-se bom mestre de obra, mas à falta de meios ou de organização, trabalhava mesmo era de pedreiro, a 60 mil réis diários, que por aquela época, muito melhor que a do cruzeiro, davam bem para o feijão das crianças e para o seu bacalhau regado de azeite e vinho, cada semana, a alegria das sexta-feiras. Fecha aspas. Fim de citação. O título do conto está diretamente relacionado a uma muda de amendoeira que Antônio conseguiu no trabalho e levou para plantar num cantinho do quintal, na esperança de que ela crescesse rápido e servisse de cobertura para o tanque, onde a esposa lavava as roupas de fora para ajudar nas despesas da casa. Os cuidados devotados a essa amendoeira, principalmente por Antônio, o português, como muitas vezes era chamado pelos amigos e conhecidos, se dava em grande parte pela analogia que ele fazia da planta com as lembranças da sua terra natal, assim como a utilização e representação da mesma naquela cultura, principalmente em datas comemorativas. Tanto isso é verdade que, cito, toda tarde, quando o pedreiro vinha do trabalho, o Deus abençoe com quem respondia a saudação dos filhos, era essa pergunta. Já molharam a amendoeira? Já, respondiam em coro. E como o vegetal cresce mais depressa que a planta humana, os menores que se mediam pela amendoeira, em breve não mais precisaram curvar-se para galgar-lhe a sombra. A amendoeira ficou linda, tomou porte magnífico, e se bons frutos não deu por deficiência do clima, toda a seiva estuou-lhe nos galhos exuberantes. De dia era como um guarda-sol gigante de cor verde, destes de lona que os homens ricos armam nas praias, pelo rigor do sol. Sob sua ramagem, os meninos soletravam na cartilha para a mãe ouvir, enquanto lavava. Há muito, Luísa mesma fizera um banco para este fim. De noite, Mário e Glorinha o utilizavam para namorar. Fim de citação. E foi por culpa desse namoro da enteada com Mário, o futuro genro, que se não fosse por interferência de Luísa, a amendoeira, antes tão paparicada, teria sido decepada por Antônio, quando, ao final de uma festa, promovida por ele para comemorar a casa própria quase pronta e compensar as carências do vinho, do bacalhau e a cidade da terrinha, ele, já bastante alterado pelos efeitos do álcool, percebe a ausência de Glorinha na casa e resolve dar uma volta pelo quintal. Cito: atinou com a lâmpada acesa no depósito, apagou-a, deu com o copo e as garrafas vazias na cabeça do tanque. Sobre o banco,
havia um lenço amarfanhado, a terra do chão muito riscada por biqueira de sapatos. De repente gritou: Luísa, ô Luísa, onde está a Glória? Acho que foi à padaria buscar pão fresco. Todos saíram à procura. Era quase meio-dia, e como o pão não aparecesse, nem a menina, nem o moço, nem nada, o mestre de obras teve uma crise de desespero, esbravejando pragas contra os dois, contra a mulher, contra a festa e seus convidados. No assombro da raiva, apanhou do machado. O banco voou aos ares, em pedaços. Quando, porém, pretendendo ultimar sua vingança, encostou o gume da árvore ao tronco, bradando: Maldita amendoeira, maldita amendoeira. Luísa avançou-lhe, chorando, e atirou para longe o machado. Não, isso não. Destruir aquela árvore era para ela o mesmo que cometer um homicídio. Fim de citação. O conto chega ao final e em nossa leitura, a configuração da personagem lusitana nessa narrativa se dá de forma tímida e pouco incisiva, utilizando apenas dos termos o português ou o patrício, e destacando alguns hábitos culturais que Antônio fazia esforço e questão de mantê-los. Abre aspas. Quando fazia uma extraordinária e o dinheiro entrava farto, Antônio corria ao bar do patrício mais próximo e trazia vinhos em garrafas, litros e garrafões que guardava numa caixa suspensa à cumieira do barraco. E ainda sobrava um bocadinho para a prestação do terreno, porque Luísa lavava as toalhas de quase todas as ruas do subúrbio a 200 réis por unidade. Fecha aspas. Essa mesma timidez em trazer à tona figuras lusitanas para povoar suas narrativas acontece em outro texto de Cleonice Rainho, denominado Uma Sombra nas Ruas, romance publicado pela Livraria José Olímpio Editora em 1984. Neste, a história narrada é do português Renato, do protagonista Renato, empresário bem-sucedido em São Paulo. É chamado à cidade onde sua mãe está, às portas da morte, e acaba mesmo morrendo. Essa é a circunstância em que, forçado a permanecer na cidade natal mais tempo do que o desejado, revive a sua infância, reintegra-se no convívio de seus irmãos menores e vem a conhecer o pai, contra quem circunstâncias vulgares fizeram crescer-lhe na alma sentimento de ódio e repulsa. O fio narrativo desta obra cobre a semana, os capítulos têm os nomes dos dias da semana, o que faz do livro uma espécie mais íntima da vida, visto que os acontecimentos, na maioria das vezes, ou quase sempre, são cliques sombrios, às vezes alegres na vida de qualquer indivíduo. Obrigado a permanecer na cidade, à espera pela missa de sétimo dia, como um flaner, se embrenha numa caminhada diária e incessante pela cidade onde nasceu, visitando determinados lugares da sua infância, à procura de velhas casas, o reencontro com pessoas dos primeiros anos, à procura de ruas, umas ainda existentes, outras desaparecidas. A velha empregada Maria, com quitutes aprendidos com a afinada patroa, e, principalmente, o carinho com o menino Renato, agora doutor. Todos esses pormenores, insignificantes à primeira vista, assumem valor maior
se contemplados como pequeninos laços numa rede que, depois de rasgada, se reconstitui nervo por nervo e retorna à vida. Pode-se dizer que o protagonista nasce de novo pela morte da mãe, ou seja, possivelmente estamos diante de uma alegoria a que a forma ampliada do romance oferece dimensões maiores, suportes explícitos para uma mínima compreensão. É numa dessas andanças e procuras empreendidas por Renato que o leitor se depara com algumas das possíveis personagens portuguesas presentes no texto. Cito: sinto fome e entro no boteco da esquina. Os donos mudaram, muitos com certeza, de mão em mão, como as casas, os pontos de negócios. Quantas coisas passam de mão em mão? Mas as prateleiras, os balcões, a mercadoria que quero está lá. Um pão e um pé de moleque. O vendeiro é português, gordo e simpático. Vai pegando papel para embrulhar e aceno que não. Assim mesmo, quero na mão. Fim de citação. Na passagem acima, é possível observar novamente o termo português para designar o comerciante dono do boteco. E no decorrer do enredo, várias pistas induzem seu leitor a desconfiar de alguma marca lusitana no seio familiar do protagonista. E uma delas está nessa lembrança de Renato, abre aspas. Quando estava na faculdade, ficava ouvindo os nomes da chamada para aprender pronúncias. Era difícil um assim como o meu, Brasileirinho ou Portuga da Silva. Fecha aspas. Mas essa desconfiança acaba por se confirmar quando da visita de Renato à escola de sua infância. Cito: apresento-me novamente. Ex-aluno, sim, senhora. Queria sua licença para visitar o grupo. De quem foi aluno? De Dona Glória Monteiro. Já morreu, sabia? Não, estou fora há muitos anos, estudando, trabalhando. Ah, é filho de Dona Guila. Falava Guila porque o nome da mãe era Dona Guilhermina. Ah, é filho de Dona Guila e seu Ângelo, os portugueses da fábrica de meias. E por falar nisso, a Dona Guila morreu ainda esses dias, não foi? Vim para o enterro e a missa vai ser amanhã às 8 na Matriz. A senhora fica convidada. Fim de citação. O final do livro nos leva a refletir que o desequilíbrio do ramerrão da vida é a morte. Ela arranca o protagonista dos afazeres profissionais e dos passionais, repõe-se em Minas. O homem adulto revive a infância, a adolescência, até o instante de colocar as coisas certas no lugar certo. Inclusive, terminada a missa de sétimo dia, quando regressa a São Paulo, em companhia da amante que lhe viera ao encontro, retira da gaveta o caixão da mãe e enterra-o no chão, seio benéfico e materno da terra. A passagem benéfico da terra, a paisagem larga e aberta, estreitando os 7 palmos de uma cova. A semente numa cova, de acordo com o desejo de Dona Guila, segundo as lembranças de Renato. Para finalizar, convém ressaltar que não bastasse fazer parte da história da mulher brasileira na luta para despertar, incentivar e aprimorar a cultura em seu país, Cleonice Rainho também foi reconhecidamente uma ilustre presença na história da educação e principalmente na história literária, graças ao seu trabalho de linguagem fluente e harmoniosa, acrescido de um olhar arguto e atento aos pequenos dramas da vida cotidiana.
É isto. Muito obrigada. Então, muito obrigada, professora Maria Lúcia. E eu passo a palavra, então, à professora Ângela Laguardi. Por favor, Ângela, menciona o título do teu trabalho, por favor. O título do teu trabalho. Mais uma vez, eu cumprimento algumas pessoas que chegaram depois. Professora Regina, professor Henrique, escritor Henrique Germa, e também completo os meus agradecimentos a essa casa, a Flávia Terra, a Inês Rabelo, ao Tiago, ao Davidson e todos os funcionários que tão gentilmente nos apoiam aqui. O título do meu trabalho é A Sombra da Liberdade, Marília Dirceu, em A Barca dos Amantes, de Antônio Barreto. Eu inicio lendo um poema do Antônio Barreto, do seu livro Vasta Fala. O poema se chama Parábola. Em palavras vos digo, do pouso do pássaro preso no muro. Em parábola vos digo, da seiva e do fruto morto no ventre. E assim postos, apóstolos, pássaro e fruto, só me resta semente a ser lançada no escuro. Eu inicio agora parte da minha fala também com uma reflexão minha. Os clamores da liberdade e da justiça não jazem nos lugares de memória e nos livros que contam a história de Minas no período da Inconfidência. Eles ainda ecoam entre nós de tempos em tempos, através dos fios do tempo, e tecem as narrativas que estão à espera de romperem os grilhões da coragem e da ousadia. A Barca dos Amantes, o drama da lendária paixão entre Marília e Dirceu, este é o título, é fruto de cuidadosa pesquisa bibliográfica de seu autor, Antônio Barreto, em torno das figuras de Marília e Dirceu, e que, segundo ele, no texto introdutório do romance, intitulado Órfãos do Mar, serviu de base para a compilação de um painel, cito, fictício da realidade histórica ou da história ficcional da realidade. E ainda permite, cito, para quem desejar, maiores voos do assunto. Estava em aberto. A diversidade de sua bibliografia histórica, como explicou o autor, dirigindo o seu leitor, inclui obras que não foram tão divulgadas ao lado de títulos de especialistas, e traz também uma obra psicografada, Confidências de um Inconfidente, ditada pelo próprio Gonzaga, a parapsicóloga, poeta e médium, doutora Mariluza Moreira Vasconcelos. Publicada em 1990, ela faz parte de um projeto da editora Lê, que convidou alguns escritores para escreverem literatura a partir de fatos históricos, e pertence à coleção Romances da História.
Segundo a professora e escritora Letícia Malar, a publicação seguia uma tendência do mercado editorial da época, que passou a valorizar o novo romance histórico inaugurado, segundo ela, com Boca do Inferno, de Ana Miranda, em 1989. Há outros autores que citam Em Liberdade, de Silviano Santiago. E assim, depois a professora Marilene, na conferência final, vai nos falar sobre isso, naturalmente. O título, A Barca dos Amantes, se origina da escolha de uma lenda da Europa nórdica, Barca dos Amantes, que antecipa o sumário e, ao longo do romance, com seus elementos míticos, se mistura com o amor, cujo fado é a incompletude, vivido por Tomás Antônio Gonzaga e Maria Doroteia Joaquina de Seixas. Um amor impossível, em meio aos encontros, esperas, cartas, liras e poemas, e que atravessa a narrativa, assim como o sonho de liberdade do poeta. Eles são alternados pelos episódios que pertencem à história e à imaginação, ficção, marcados por traições, condenações, delírios, solidão e pelo incontornável exílio de Tomás Antônio Gonzaga, sob a atmosfera sufocante da Conjuração Mineira. A originalidade do livro de Antônio Barreto vai mais longe do objetivo inicial da editora, ou mesmo da afirmativa do autor no texto introdutório ou prefácio. Cito Antônio Barreto. Enfim, aí a história, a biografia romanceada, transcrita ou adaptada, principalmente para a pesquisa e o lazer dos escolares do nível médio. Fecha citação. Porém, gostaríamos de destacar parte da transcrição de um artigo do Dr. Tomás Brandão, cito, parente, defensor e maior biógrafo de Marília, fecha citação, citada por Antônio Barreto no mesmo prefácio. Cito: as mulheres célebres, por sua beleza, perpetuaram-se na história mais por outras causas do que pelo prestígio de seus encantos. O nome de Helena, a mítica mulher de Menelau, está ligado à Guerra de Troia. O de Aspásia, esposa de Péricles, ao esplendor da época em que floresceu. O de Cleópatra, rainha do Egito, aos feitos de César e de Antônio, heróis romanos que ela fascinara. Fecha citação. E seguem outros nomes, e muitos, ou pares célebres da história da humanidade, que embasam a argumentação que omitimos devido à extensão. No parágrafo seguinte, de forma concisa, Barreto descreveria a história de Marília de Dirceu, como ouviremos. Cito: foi uma donzela de rara beleza que teve a desdita de ser amada e decantada, e estava decantada por um poeta infortunado que lhe conquistara o coração e estava prestes a desposá-la quando foi preso e condenado a degredo
por suposto delito de inconfidência. Fecha citação. Esta estratégia discursiva poderia justificar a preferência do autor em deixar que o foco narrativo na ficção ficasse mais em Marília e também preservado as suas falas. Assim como chamaria atenção para o lugar ou o papel de Marília, a eterna noiva à espera de Dirceu. Antes de continuarmos a apresentação do romance, falaremos sobre o escritor de A Barca dos Amantes, o mineiro Antônio Barreto, com obras publicadas em poesia, conto, romance, crônicas e literatura infanto-juvenil, e com participação em várias antologias nacionais e estrangeiras de poesia e contos. Antônio de Pádua Barreto Carvalho nasceu em Passos, em 13 de junho de 1954, e mudou-se para Belo Horizonte em 1973, onde cursou História na FAF, BH, Letras, UFMG, Desenhos de Projetos no INAP e Engenharia Civil na UFMG e FUMEC. Com esta diversificada formação profissional, ele percorreria muitos caminhos. Trabalhou como projetista de engenharia civil na construção de estradas, pontes e ferrovias, em algumas cidades do Oriente Médio, onde veio a morar. Foi a partir da poesia que também criou pontes e estradas entre vários gêneros literários que marcaram a sua trajetória como escritor. E segundo entrevista intitulada Encontro Marcado com Antônio Barreto, em 27 de junho de 2019, no acervo de escritores mineiros da UFMG, o escritor confirmaria, cito, a linguagem fundante foi a poética. Fecha citação. Ainda em sua terra natal, em 1969, Antônio Barreto edita, com o Grupo Poema e os integrantes da União Passense de Estudantes, os periódicos Liba e Protótipo. Mais tarde, como jornalista, foi redator do Suplemento Literário de Minas Gerais, articulista e cronista do jornal Estado de Minas e da revista Morada de Belo Horizonte. E colaborou com outros periódicos, entre os quais o Pasquim, a Ars Média, Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e alguma poesia, entre outros. Além de escrever textos críticos e poemas e artigos de opinião para o El Clarín, em Buenos Aires, Barcelona, aqui eu não sei se a pronúncia seria essa, Zit, de Frankfurt, e Soman, de Bruxelas, e outros. Ainda jovem, nos anos 70, escreveu poemas que vão integrar seu livro de estreia intitulado O Sono Provisório, que vence o concurso nacional mais importante da época, o Prêmio Hamilton de Poesia, sendo publicado um ano depois, em 1978, pela editora Francisco Alves. É importante destacar que, em 1980, Antônio Barreto fundou, com intelectuais e jornalistas mineiros, a Associação Profissional dos Escritores,
agremiação que dá origem ao Sindicato dos Escritores de Minas Gerais. Em 1988, ele recebeu o quarto prêmio Bienal Nestlé de Literatura Brasileira pela obra poética Vasta Fala, que foi saudado por Carlos Drummond, Afonso Román de Santana e Ledo Ivo. Em 1992, é laureado com o Prêmio Nacional Mercantil de Poesia pelo livro Guindaste, concedido pela União Brasileira de Escritores. Outras publicações anteriores, como Lua no Varal, de 1987, e Livro das Simpatias, de 1990, em prosa e poesia poética, dirigidas ao público infantil e juvenil, foram importantes, e sendo a segunda recomendado pelo Programa Nacional de Leitura, PNDL, de 2020. E aqui fazemos um parêntese para dizer que omitimos várias obras poéticas que consagraram o autor e receberam premiações, assim como aquelas publicadas em conto, romance e literatura infanto-juvenil, gêneros mais cultivados por ele depois dos anos 90, e não citadas aqui devido ao tempo. Antônio Barreto foi autor de um vasto repertório literário, mais de 50 obras publicadas, e coautor de várias obras didáticas e paradidáticas, e obteve premiações nacionais e internacionais. Entre os prêmios recebidos, podemos citar o Prêmio Jabuti, Câmara Brasileira do Livro, que venceu 3 vezes. Venceu 3 vezes e foi 8 vezes indicado. E, para citar alguns, Prêmio Meninas de Cultura, Prêmio Nacional de Contos e muitos outros prêmios. E aqui eu estou saltando, mas são 2 parágrafos de prêmios. Tá? Bom, o acervo, para abreviar, para falarmos da obra. O acervo literário de Antônio Barreto foi incluído em 2016 ao acervo dos escritores mineiros da UFMG. Após essa digressão, retornamos ao romance, a sua estrutura e, por fim, focalizaremos alguns dos aspectos relevantes de seus capítulos vinculados às personagens portuguesas presentes na trama. Naturalmente, eu vou abreviar, gostaria de falar muito, mas é impossível, vou me ater mais às partes que eu citarei. A epígrafe que antecede o texto inicial, Órfãos do Mar, constitui-se de 2 versos do poema Miramare, de 1878, do poeta italiano Giuseppe Carducci. Em tradução livre do italiano, citamos já a tradução: Adeus, castelo, para dias felizes, ninho de amor construído em vão. Estes versos aludem à trágica história de Maximiliano e Charlotte, ou Carlota da Bélgica. Ferdinando Maximiliano era irmão de Francisco José, que viria herdar o trono da Áustria. O castelo Miramare, localizado em Trieste, na Itália, que foi construído por ele a partir de 1856, e onde projetou muito de seus sonhos desde solteiro e, posteriormente, quando ele se casaria com Charlotte. Porém, questões políticas e uma promessa de Napoleão mudariam o destino do casal, e Maximiliano aceita a coroa do México em 1863. Mas os planos não correspondem à realidade do lugar. Ele não encontra um ambiente politicamente propício, pois boa parte da população mexicana
era republicana. Charlotte volta para a Europa a pedido de Maximiliano, antes do triste desfecho. E ele morre fuzilado em 1867. Charlotte, segundo dizem, permanece só e reclusa no castelo. Fecha a história dos dois. A presença da palavra mar em A Barca dos Amantes é constante desde o poema da epígrafe, Miramar, e a introdução, Órfãos do Mar. Na sequência temos a lenda da Barca dos Amantes e as 4 partes em que o romance organiza-se, intituladas O Homem que Trazia o Mar, depois Livro das Figurações, Os Deuses Disfarçados e, por último, Mar de Mármore. Elas são divididas em capítulos, sendo que apenas a terceira tem seus 7 capítulos nomeados. Segundo o autor, dirigindo-se ao leitor, ele buscou a lenda da Barca dos Amantes, centralizada no mar, como um gancho para a história da obra, considerando que nós mineiros, que somos, temos a nossa, cito, eterna frustração de órfãos do mar. Fecha a citação. O mar, então, separou Charlotte. O mar sempre está separando. O mar separou os amantes mais uma vez. No caso, Marília e Dirceu. Foi do mar que emergiram as ninfas, tríadas, napéias, serpenteantes e oceaníades nas alucinações dos inconfidentes quando faziam a travessia para Moçambique em meio ao nevoeiro. E de onde surgiu a grande arraia cinza azulada, como na lenda da Barca dos Amantes, que sobressaltava muitas vezes Gonzaga ou Dirceu no convés do navio, levando quase à loucura. Na ficção histórica, a narrativa parte das rememorações de Tomás Antônio Gonzaga, desde a época em que pisou em terras brasileiras, aos 7 anos na Bahia, até o desterro em Moçambique, através dos episódios descritos em flashbacks. Na primeira parte do romance, O Homem que Trazia o Mar, os acontecimentos narrados não seguem a ordem cronológica. Encontramos o protagonista e nossa primeira personagem portuguesa e histórica em 22 de maio de 1792, na fragata Nossa Senhora da Conceição, princesa de Portugal, juntamente com seus companheiros de degredo, a caminho da África. E, cito, abandonar-se à mansa loucura, uivar, fecha citação, ou recorrer às imagens do passado, ele então recorda de todas as travessias que fez entre o Portugal e o Brasil e vice-versa. Da iniciação amorosa aos 15 anos com a mucama Carolina no Brasil, das mulheres com quem se relacionou na época em que estudava em Coimbra, e não foram poucas, e da amizade com o primo Alvarenga, da época em que foi juiz de fora em Beja, e do caso amoroso com Maria Emerenciana, com quem teve um filho natural. Lembrava também do tempo que viveu na corte e da desilusão com que presenciara as intrigas do Estado,
da prisão do Marquês de Pombal, com quem convivera, e dos comentários sobre a forma como geriam a colônia, da revolta velada dos brasileiros dos tempos de Coimbra, e depois, como desembargador, de sua chegada ao Rio de Janeiro, a conversa com o vice-rei e a sedução de sua esposa, Abigail, que envia um bilhete para o Tomás. E, por fim, a viagem para Minas Gerais, como ouvidor de Vila Rica de Ouro Preto. E aqui, em Minas Gerais, eu vou citar só esse pedacinho, puxando lá para Barbacena, porque um dos inconfidentes é o José Aires Gomes. É um inconfidente que mora na fazenda à borda do campo, que pertencia, no caso, a Barbacena, que era um grande latifúndio. Tá? Essa fazenda continua lá, mas agora separada, né, da cidade. Entre essas rememorações, como filho de uma portuguesa e de um brasileiro retornado, e na perda da liberdade, ele se indagaria. E aqui eu cito a parte em que ele faz referência à sua origem portuguesa. Não eram nossos pais também filhos daquelas terras do Brasil? Eu nascera no Porto, raciocinava, mas vivera toda a minha adolescência na Bahia e os compreendia. Tinha-me como um deles. Fecha citação. Posteriormente, na terceira parte do romance, ele vai falar ainda mais sobre a sua filiação, sobre onde ele foi batizado, nome do pai, da mãe, o padre que o batizou. Mas não é o caso de citar aqui agora. A segunda parte da obra, Livro das Figurações, e a mais extensa, inicia com a chegada de Gonzaga à Vila Rica, quando ele assume o posto de ouvidor dos defuntos e ausentes. E a partir dos pontos de vista de Marília e Dirceu, alternados na primeira pessoa do discurso, ficamos sabendo como eles se conheceram e apaixonaram, e sobre o desenrolar deste amor entremeado pelas paixões carnais de Gonzaga por outras mulheres, muitas, e pelas intrigas, e pelos acontecimentos que geraram inconfidência. No capítulo 6 da segunda parte, temos a apresentação da lenda Barca dos Amantes, contada por Dirceu a Marília, quando ele entrega a ela uma pequena nau com o nome Almíria, anagrama de Marília, gravado em sua proa. E aqui eu vou ler essa lá. Deixei para ler a parte da lenda, justamente a que ele fala, que é mais simples, até de ser entendida. Diz uma lenda antiga dos marinheiros nórdicos que quando duas pessoas se amam, nela devem guardar seus sonhos. E quando o amor acaba, devem lançá-la ao mar, para que todos os deuses se encarreguem de conduzir os amantes aos sonhos que um não revelou ao outro. Assim, o amor voltará sempre, navegando pelos mares ilusórios do passado, cada vez mais forte pela eternidade. Fecha citação. Bom, e para ser breve, destacamos duas personagens portuguesas e históricas ficcionalizadas na trama. A primeira é o contratante
João Rodrigues de Macedo, descrito por Gonzaga ainda na primeira parte do romance como, cito, homem de muitas posses, que trataria de acomodá-lo perto do palácio do governador, junto às melhores famílias da cidade. Fecha citação. E de quem depois ele lembraria a caminho de Moçambique, nos episódios de tentativa de comprá-lo através de presentes e querer torná-lo seu genro. Logo que mudara para Vila Rica, o contratante Macedo havia cedido a escrava de Janira para os serviços domésticos da casa de Gonzaga, cito, de maneiras polidas e um nome lindo da mitologia grega, anagrama de Ariadne, sabia falar corretamente e se revelava uma excelente governanta. Fecha citação. Mas ele é seduzido por ela e deste envolvimento nasce uma filha que recebe o nome de Dalva. O mito, Ariadne, entrega o novelo e a espada a Teseu para que ele derrotasse o Minotauro no labirinto, embora não fiquem juntos. Porém, diferente do mito de Janira, movida pelo ciúme de Marília, conduziria o destino dos três para o trágico labirinto. Após saber que Gonzaga fora pedir consentimento do governador para o seu casamento, ele pede o consentimento e pede para ser transferido para a Bahia. Ela foi convencida pelo contratante João Macedo, a quem servira antes, a denunciar Gonzaga ao governador Visconde de Barbacena, também é uma figura portuguesa, e a contar sobre os planos do levante e da instalação de um novo governo. Cito João Macedo. Vendo-a calada, embora naquele seu jeito dissimulado, o português João Rodrigues Macedo procurou-a novamente. Há muito a ser considerado de Janira. Ouvi dizer que o doutor Gonzaga, após casar-se, partirá para Portugal e conta levar com ele a menina Dalva. E aqui estou saltando. Muita coisa que ele disse. Se me ajudar, faço-a ficar longe daqui até que ele parta. Fecha citação. O contratante João Macedo estava preocupado com a sua situação. Corria o risco de perder seus bens caso ocorresse a instalação de um novo governo, assim também como Joaquim Silveira dos Reis. Os contratadores atrasados, uns impostos atrasados, que tinham que enviar, seriam cobrados. E ele também temia que os portugueses fossem mortos, caso isso ocorresse. Na obra A Devassa da Devassa, de Kenneth Maxwell, encontramos várias referências a João Rodrigues Macedo, várias, e aqui não cito. As suas dívidas, aos contratos vencidos, a descrição das fraudes, as formas que utilizou para que lucrasse, sendo um contratante oficial das entradas e também dos dízimos. Então, seriam inúmeras referências, e aqui não cabe pelo tempo. Bom, voltando. Após a denúncia e correr o boato sobre a iminente prisão dos Inconfidentes, Marília testemunha a chegada de irmão Lourenço na casa do tio, a segunda e última personagem portuguesa sobre a qual falaremos. Ele havia ido
avisar ao tio dela, que era capitão, para desespero de Marília, que estivera com o Visconde de Barbacena. E sobre a mesa havia uns papéis que esperavam assinatura com ordens de prisão para o desembargador Tomás Antônio Gonzaga, para o doutor Cláudio Manuel da Costa e Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos. E os outros, naturalmente, mas aqui foi o que ele conseguiu ler. E este indagou o porquê, esse, no caso, o capitão, mas por que você esteve com o Visconde de Barbacena? Então, o irmão Lourenço responde: fui pedir ao Visconde de Barbacena, senhor capitão, para que interceda junto a Dona Maria I, a fim de conseguir de Pio VI, gloriosamente reinante no Vaticano, o breve de aprovação da Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens, erecta, e aqui na escrita portuguesa, erecta, no Caraça. Fecha citação. Segundo a lenda, e depois muitas fontes, que também não vou citar, amplamente divulgada em Minas Gerais, e especialmente no Caraça, aqui em Minas Gerais, o irmão Lourenço de Nossa Senhora era, na verdade, Dom Carlos de Mendonça Távora, que fugira para o Brasil. No século XVIII, em Portugal, os Távoras foram executados sob acusação de estarem envolvidos no atentado ao rei Dom José I. E aí muita coisa teria aqui que ser contada, mas fica impossível, naturalmente. Terminamos a nossa apresentação e a nossa apresentação das personagens portuguesas e históricas, nos reportando ao primeiro parágrafo, quando refletimos sobre a gênese de uma ficção histórica. E ao impulso da voz narradora, que traz consigo outras vozes, como o autor de A Barca dos Amantes. E, para isso, eu cito o poeta argentino Roberto Rueros. Cito: a minha memória espera-me nas coisas para me provar que não existe ouvido. Obrigada. Tá. Então, muito obrigada, Maria Lúcia e a Ângela, pelo trabalho. A professora Vânia, enquanto acho que vocês pensam alguma pergunta, não sei se ainda nós teríamos tempo, gostaria de dar um aviso. Vânia. Nós vamos retomar às 2 horas, como estava previsto. Duas. Vamos ter uma sessão curta, apenas com 2 pessoas, e provavelmente a visita à exposição da Clarice vai ser às 4h30. Portanto, vamos terminar mais cedo hoje. Então, voltamos às 2 horas. Estava previsto só ter com outra pessoa. Outra composição de mesa. Então, eu gostaria de saber se há alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário ou querem deixar para depois, já pelo adiantado da hora, não sei. Bom, o senhor? Pois não. Professoras, mais uma vez eu parabenizo também pelo estudo, pela pesquisa, também em especial a minha confreira, professora Ângela, vice-presidente da Academia Barbacenense de Letras, honrada de estar aqui com vocês, pelo convite que recebeu. É uma pergunta simples, não me lembro, nos meus estudos literários, de ter feito ou ter recebido um enfoque tão contundente de personagens portugueses e seus reflexos na literatura brasileira, nas obras de autores brasileiros. Eu gostaria de saber das senhoras, dos pesquisadores, das pesquisadoras que fazem essa ligação entre Brasil e Portugal, de onde surgiu esse interesse mais específico nesse fazer científico, nesse levantamento tão minucioso que a gente
está percebendo aqui no primeiro dia. Imagino que até sexta-feira seja na mesma linha. Muito obrigada, é muito interessante a sua pergunta. Eu vou passar a palavra aqui para as duas pesquisadoras para elas responderem, cada uma por... Depois eu acho que a professora Vânia pode dar. Eu acho que, por exemplo, parte do projeto da professora Vânia, que é a mentora, entendeu? E a mim me interessou bastante essa pesquisa, a qual eu estou fazendo parte. Como eu disse no início, ainda está bem no princípio, entendeu? Mas o projeto é da professora Vânia, tá? E que ela vai ter melhor explicação. Tá? Professora Vânia, gostaria de explicar a origem. Origem. Por quê? Eu estou em Portugal há 50 anos. Fui para lá para ensinar literatura brasileira. E sempre... Acho que não precisa. Não, precisa sim. Precisa da gravação, senão a gente não capta. E sempre fui apaixonada pela ficção brasileira. Né? Estudar outras coisas, mas era a ficção que me interessava. E fui, ao longo dos anos, encontrando muitas personagens portuguesas na ficção brasileira. E achei que um dia eu havia de realizar esse projeto. Aliás, o próprio nome Português de Papel, por exemplo, não foi dado por mim. Foi uma pessoa que foi fazer pós-doc comigo em Portugal, o Juva Batella, que era um estudioso como é o nome? Do João Ubaldo Ribeiro, que queria fazer um trabalho, e eu disse: ô Juva, por que você não estuda as personagens portuguesas do João Ubaldo Ribeiro, até por causa do Viva o Povo Brasileiro, etc. Então, o Juva começou com isso, deu o nome ao trabalho dele de doutorado, que depois nós pedimos para ficar com esse nome, e eu consegui, finalmente, quando me aposentei, poder me dedicar a isso, e fui cativando pessoas, né? Esse projeto só existe por causa dos outros, porque eu própria nunca tive tempo para estudar as personagens que gostaria de estudar, porque tinha de dirigir o projeto, né? Isso é graças a todo mundo que está aqui, aos que não estão, né, que esse projeto se realizou. Nós começamos para ir em 2012, em 2015 fizemos o primeiro colóquio, e espero, sem a minha direção, que é uma coisa que vai deixar de acontecer a partir do ano que vem, que ele continue. É isso. Eu acho que a senhora está de parabéns, junto com todas as pesquisadoras e pesquisadores que aqui estão, porque reputo que seja uma abordagem realmente instigante. Como brasileiro, como amante da literatura, da língua, eu ainda não tinha me atentado para esse aspecto. Então, acho que a senhora foi muito feliz, está sendo muito feliz, e as sementes certamente já foram lançadas aqui, né? Quem sabe, de repente, até um que está mais na linguística não vem para a literatura. Parabéns mais uma vez. Muito bem. Então, pronto. Pode fazer uma pergunta. Beatriz? É o seguinte, é porque eu estou com a Vânia todo o tempo lá na Universidade de Lisboa, e essa questão da tese do Juva, ele faz a publicação no livro de homenagem à Vânia, que se chama Ensinar o Brasil a Toda a Gente. Então, o texto do Juva, nesse livro, ele narra como é que ele foi sendo indicado, ou sendo orientado pela Vânia para fazer essa tese. Então, parece que ele teve uma certa hesitação, ou uma certa resistência, e a Vânia disse: não, Juva, olha, portugueses do romance, tal, tal. Então, é muito bom vocês lerem o livro Ensinar o Brasil a Toda a Gente, que tem ali essa explicação do Juva, que é linda. E o Juva faleceu há pouco tempo, e a gente ainda está de luto pelo falecimento dele. Então, quer dizer, o primeiro trabalho foi dele e foi sugerido pela Vânia. E hoje a gente está aqui por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz, por essa importante inclusão e depoimento. Achei que é importante mesmo. E o Juba faleceu, mas está presente. Está todo mundo falando nele aqui agora. Professora, a senhora gostaria...
Professora Regina, por favor. Bom, eu não tenho uma pergunta, eu tenho algumas considerações, mas eu penso que, ao final, as minhas considerações me levam a uma questão. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar ambas as palestrantes pelas brilhantes falas e que muito trouxeram de conhecimento, de emoção para mim, que sou uma historiadora e que me dedico muito à Inconfidência Mineira. Então, a fala da Ângela me comove, né? Mas eu quero cumprimentar também a Maria Lúcia. Ambas merecem parabéns aos organizadores do evento e a originalidade dessa maneira de avaliar aspectos da literatura. Não é? Uma coisa fascinante, no meu entender. Então, cumprimentadas ambas, e também a dirigente da mesa, eu gostaria de dizer à Ângela que ela não poderia escolher um romance melhor do que esse, porque esse colóquio está acontecendo em Minas, e nada toca mais o coração dos mineiros em termos históricos e de mineiridade do que a história da Inconfidência. E, no caso, o amor romântico de Gonzaga e Marília. Ainda ontem eu estudava esse assunto, de modo que até já agradeci a Deus por ter vindo aqui agora e ouvir o que eu ouvi, né? E eu acho, Ângela, que você foi muito feliz, porque você não escolheu um livro que apresentasse apenas um personagem português, né? Você os trouxe, na verdade, né, em termos múltiplos. Você teve aí o Gonzaga, português. Você, no romance, né? Aliás, não é você que os coloca, mas você escolheu um romance, né, que os traz. Gonzaga, Macedo e o nosso queridíssimo irmão Lourenço. Então, parabéns pela escolha e parabéns pela abordagem. Eu não vou me deter aqui, porque a minha análise seria assim, muito extensa, considerando o relacionamento da literatura com a história. Para mim, belíssimo e utilíssimo. E aqui agora eu chego a uma pergunta. A ideia me agrada, eu já disse isso, né? Muito de romancistas brasileiros, escritores brasileiros, colocarem nas suas obras personagens portugueses. Portugal será sempre, eternamente, a pátria-mãe, não é? E isso é de todo louvável. Eu faço sob a perspectiva de historiadora. Mas eu pergunto, quando Ângela me falou desse projeto, né, Portugueses de Papel, eu perguntei para ela, falei assim, Ângela, e por que não fazer também um projeto aqui no Brasil, mas de forma invertida? Escritores portugueses e colocam nos seus livros, nos seus romances, nos seus contos, não é? Personagens brasileiros, não é? Seria juntar essas duas coisas, amarrar num só laço de amizade Portugal e Brasil. E, sobretudo, Minas Gerais, que é o estado mais português do Brasil, não é? Então, fica aí a pergunta para os organizadores. Quem sabe teremos, né, a análise de escritores portugueses que têm nas suas histórias, nos seus romances, nos seus contos, personagens brasileiros. E, repetindo, porque me agrada enfatizar, parabéns a todos.
Muito obrigada, professora Regina. Esteja sempre aqui presente, venha sempre, e obrigada pelas suas considerações e sugestões. Muito importante a sua presença. Obrigada. Alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, comentário, pergunta? Professora Vânia, posso encerrar? Pode. Como? Não, pode. Bem, então, convidamos agora vocês todos a voltarem às 14 horas com a mesma disposição e energia que demonstraram durante essa manhã. Muito obrigada e até breve.